Olá, tudo bem? Eu entrevisto para a TV Afiada Guilherme Boulos, líder do movimento dos Sem Teto. Ele foi candidato à presidência da República pelo PSOL. Ele ajudou o PSOL a ultrapassar a cláusula de barreira, passou de 6 deputados federais para 10 e agora, concluída a eleição com a vitória de Jair Bolsonaro, a derrota da esquerda, e agora Guilherme Boulos. O que fazer? Olha, Paulo, primeiro, obrigado pela oportunidade aqui na TV Afiada. Bolsonaro ganhou a eleição. Acho que vamos partir disso, porque nós não podemos confundir a necessária resistência democrática com uma não aceitação do resultado eleitoral. Nós não somos Aécio Neves. Perfeito. Não vamos fazer aquela pataquada de 2014. Ele ganhou as eleições, nós temos os nossos questionamentos, houve os disparos indevidos de WhatsApp, isso precisa ser investigado, mas o fato é que a maioria dos votos foram para ele. Claro. Agora, ter ganho a eleição, ter sido eleito presidente da República, não quer dizer que ele pode tudo. Um presidente pode muito, mas não pode tudo. Não é imperador, não é ditador. Ele é preciso que respeite as garantias constitucionais, as liberdades de expressão, de manifestação, de imprensa, Sim. as oposições. O nosso desafio nesse momento, não apenas da esquerda brasileira, eu diria hoje de um campo democrático, de um campo que está preocupado com o que pode vir no futuro do nosso país, é o desafio de construir uma ampla frente em defesa da democracia, das liberdades democráticas, da Constituição e, nesse momento, também dos movimentos sociais. Bolsonaro, ele tem uma virtude. Ele diz o que ele vai fazer. Ele tem uma coerência, né? Ninguém pode negar isso. Com todo o seu discurso de ódio, de intolerância, com o seu discurso de apologia à ditadura, à tortura, isso é o que ele dizia há 30 anos atrás e o que ele segue dizendo mesmo depois de eleito. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E ele escolheu seus alvos. Diz que vai atacar os movimentos sociais. O MTST, o MST, os ativismos. É preciso, antes que isso aconteça, que a gente possa construir uma rede de apoio, uma rede de defesa à luta social e às liberdades democráticas no Brasil. Essa é a primeira grande tarefa. Mas ele diz repetidamente, disse isso no dia em que ganhou a eleição, jurou com a mão sobre a Constituição, ele disse na cerimônia do Congresso de comemoração dos 30 anos da Constituição que a democracia tem um norte, o norte é a Constituição. O fato dele se apegar à Constituição não é uma garantia para os que perderam a eleição? Olha, Paulo, se efetivamente ele se dispuser a governar de acordo com a Constituição, aos mandamentos da Constituição, muito bem. Nós vamos estar dentro de um jogo democrático em que cabe a ele construir o seu governo, cabe à oposição, né, fazer as suas críticas, cabe aos movimentos sociais se mobilizarem. Eu temo que não seja exatamente um cenário de normalidade democrática. Porque ao mesmo tempo que ele disse isso e colocou a mão sobre a Constituição, uma semana antes, já como franco favorito para ganhar a eleição, ele disse para uma multidão na Avenida Paulista, através de uma live, de uma gravação, no Facebook, que os opositores tinham 3 caminhos: a cadeia, o exílio ou a ponta da praia, em referência a um centro de tortura durante a ditadura militar. Que a faxina agora será muito mais ampla. Vocês vão apodrecer na cadeia. Petralhada, vai tudo vocês pra ponta da praia. Já eleito, a sua primeira entrevista na TV Record, ele disse que o objetivo era criminalizar movimentos como o MTST e o MST como terroristas. No mesmo dia, entrevistado pelo Jornal Nacional e perguntado no Jornal Nacional da TV Globo sobre essa declaração do domingo anterior sobre as oposições, ele disse, o Boulos disse que ia invadir minha casa. Um disparate completo, né? Uma perversão de uma fala minha dentro de uma manifestação, de uma ironia que foi feita. E perguntado a quem ele se referia, ele disse, eu me referia
quando disse que ia varrer os vermelhos do mapa, a cúpula do PT e a cúpula do PSOL. O senhor disse que os marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. O que o senhor quis dizer com isso? E, logicamente, eu estava me referindo à cúpula do PT e cúpula também do PSOL. O próprio Boulos, havia momentos antes, dito que invadiria a minha casa aqui na Barra da Tijuca por ela não ser produtiva. Ele se move de uma maneira contraditória. Eu espero pela democracia, que prevaleça o Jair Bolsonaro, que diz que vai seguir fielmente a Constituição. Não o que diz que vai varrer opositores, atacar a liberdade de imprensa, o que elogia a Ustra e a tortura, e o que tem saudades da ditadura militar e diz que o problema da ditadura é que torturou e não matou. Vamos ver qual deles vai prevalecer. E não lhe dá garantia o fato de que a Constituição tem como o seu guardião principal o Supremo Tribunal Federal? Não lhe tranquiliza? Não diria que exatamente me tranquilize, mas diria o seguinte: as instituições brasileiras vão ser postas à prova no governo Bolsonaro. Se os contrapesos institucionais não funcionarem e deixar apenas ao arrepio das decisões desse governo, eu temo que o Brasil vá para uma escalada autoritária profunda. Como nós vimos acontecer, inclusive legitimada pelo voto popular em outras partes do mundo. Sim. O fato do Bolsonaro ter sido eleito democraticamente não significa um salvo-conduto, um cheque em branco. Não. Democracia não é apenas o sufrágio. Democracia é uma prática cotidiana de respeito às liberdades. O Supremo vai estar posto à prova. O Ministério Público vai estar posto à prova. O Parlamento vai estar posto à prova. A imprensa estará posta à prova. As oposições estarão postas à prova. Mas aí eu pergunto, o Boulos, durante todo o trabalho para depor a Dilma, a presidenta Dilma, essas instituições não foram postas à prova e não demonstraram que são capazes de tornar a Constituição flexível? Essa Constituição de 88 é a mesma que permitiu o golpe. Você tem toda a razão. É que eu acho que nós Eles sempre disseram, não, é um golpe constitucional. Que golpe? Que golpe é esse? Isso foi feito segundo a Constituição. O Supremo sacramentou o golpe. Você tem toda a razão, Paulo. É que eu acho que nós estamos num outro patamar. Essas mesmas instituições, Ministério Público, Supremo, imprensa, não apenas sacramentaram o golpe, sacramentaram uma prisão política do ex-presidente Lula, que segue preso em Curitiba, mas eu acho que nesse momento a vitória do Jair Bolsonaro e as posições políticas do Jair Bolsonaro colocam a questão num outro patamar qualitativo, né? Ainda mais grave. Não que o golpe não tenha sido grave, não que a prisão do Lula não seja uma arbitrariedade infame, infame, mas o que está em jogo agora, inclusive, é a sobrevivência dessas próprias instituições. É a sobrevivência dessas próprias instituições, né? Então, se permitem que o Jair Bolsonaro vá dando passos, acuando a sociedade civil, essas instituições também vão se ver totalmente reféns de um governo Bolsonaro. Sim. Uma coisa é elas atuarem em desfavor de um grupo político como atuaram, né, em vários momentos. Não houve neutralidade, longe disso. Houve interpretações bastante enviesadas da Constituição, para dizer o mínimo. Né? Para ser gentil. Agora, o que está em jogo é a sobrevivência política dessas. Por exemplo, o que está em jogo é se o Supremo vai aceitar dormir toda noite sabendo que um soldado e um cabo, como disse o filho do presidente eleito, podem ir lá e destituir os ministros. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. E um militar eleito deputado federal dizer que o ministro Gilmar Mendes pode ser preso. Ou deve ser preso. Eu pergunto, você falou em fazer a defesa da democracia, essa é a tarefa principal, numa frente. Como se organiza isso ou que medidas você já tomou para organizar esse processo? Nós estamos num momento político, Paulo, em que é preciso colocar, por razões de
de sobrevivência democrática, a defesa das liberdades, dos direitos e da Constituição acima de tudo. Mas como sair do plano teórico e botar isso na rua? Vamos lá. Primeiro, o que não fazer? Uma frente como essa não vai se viabilizar com hegemonismos políticos partidários. Uma frente dessa não vai se viabilizar tendo dono. Uma frente dessa não vai se viabilizar tendo veto. Esses são três se referindo, critérios. por falar em hegemonia, você está usando a mesma linguagem que o Ciro usa em relação ao PT? Eu estou usando os dois contrapontos. Porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. Mas o que precisa o Brasil, a partir de segunda-feira, é que a gente construa um grande movimento, não é, que de um lado proteja a democracia brasileira, de outro lado proteja a nossa sociedade mais pobre dos avanços contra os direitos. Vou te dizer uma coisa, não pode ter uma hegemonia do PT, nem de nenhum outro setor que queira ser o dono da frente, porque senão os outros não vêm, mas também não pode ter o veto que o Ciro colocou, se o PT tiver ou não fosse, nenhum dos dois. É preciso ser uma frente que tenha a grandeza de deixar em segundo plano diferenças políticas menores, né, e ter uma amplitude para além da esquerda, inclusive, uma amplitude do campo democrático, né, de figuras, de juristas, de artistas, de intelectuais, de jornalistas, de partidos políticos, de lideranças, de movimentos sociais, né, de todas as figuras que estejam preocupadas com o futuro do país e que se organizem de uma maneira democrática para que haja um espaço, uma mesa em comum que possa articular iniciativas, que possa articular mobilizações e, inclusive, apoio internacional, denúncia a violações que Agora, possam você disse ocorrer. que ele tem a vantagem de dizer o que pensa e o que vai fazer, e ele, segundo você, ele já elegeu 2 campos de atividade, 2 alvos. Por exemplo, a questão de criminalizar o MTST e o MST e a questão da escola sem partido. Como enfrentar essas 2 questões? A criminalização dos movimentos sociais e esse tipo de censura à atividade do professor na sala de aula. Primeiro, em relação aos movimentos sociais. Tá. Aí, É um projeto de lei que está no Congresso com o patrocínio desse grande estadista brasileiro, o Magno Malta. Não, é um senador de escola, é o homem que lembra, por exemplo, a participação de Rui Barbosa no Senado brasileiro. Uma coisa horrorosa, deprimente, que ofende a todos os brasileiros. exatamente, é desse cidadão que nós Barbosa. estamos falando. Esse projeto, ele pega a lei antiterrorismo aprovada pelo governo Dilma, que, aliás, já foi uma aberração. Uma aberração. Uma aberração, e nós nos opusemos na época, né? Aprovada para as Olimpíadas. E, veja, o Brasil se tornou o único país do mundo a aprovar uma lei antiterrorismo sem ter tido, historicamente, qualquer precedente de terrorismo. Sim, De ameaça, sequer. sim. Se aprovou uma lei ao sabor de organismos internacionais, e essa lei abriu uma brecha. Se fez uma cláusula de que não se aplicava a movimentos sociais. Os deputados não deixaram e tal. A Dilma vetou para garantir que não se aplicasse a movimentos. E agora estão derrubando esse veto e fazendo alterações ainda mais perversas na lei, que incluem criminalização de ocupações, como terrorismo, né, e criminalização de manifestações que possam coagir governos. Ou seja, qualquer manifestação que assim seja interpretada. Esse é um viés da criminalização do direito de manifestação. E eu quero fazer um ponto aqui, Paulo, se me permite, sobre as ocupações. Porque é incrível o quanto se estimulou, e a rede de fake news do último período ajudou nisso, um preconceito brutal sobre a luta por moradia, a luta pela terra no Brasil. E eu queria fazer alguns esclarecimentos sobre isso. Tá, vamos Porque, lá. veja, primeiro, eu virei um invasor de casa alheia, né, no Dito Popular, e o MTST. É importante esclarecer, o MTST não ocupa a casa de ninguém. Jamais o fez e jamais o fará. Não toma a casa de ninguém. Aliás, no Brasil, quem toma a casa dos outros é o banco. Tomou 70 mil imóveis nos últimos 5 anos no país.
O MTST ocupa prédios e terrenos em situação de abandono, muitos devendo impostos mais do que o valor venal do terreno, muitos grilados, todos em situação ilegal, de acordo com a Constituição e com o Estatuto das Cidades, e que se a lei fosse cumprida de maneira efetiva, como é para o pobre e fosse para o rico, esses imóveis já teriam sido desapropriados para a moradia popular, como prevê o Estatuto das Cidades, Lei Federal de 2001. Não foi feito. O movimento social existe por um problema, existem 6.300.000 famílias sem casa no Brasil, né, que não são terroristas, são pessoas que muitas vezes trabalharam a vida toda, mas nunca conseguiram comprar uma casa própria, pessoas que todo fim do mês têm que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite do filho. Quantas milhares de pessoas que eu não conheci em 17 anos atuando no MTST, que recebem R$900 e deixam 700 no aluguel. Qual é a alternativa para uma pessoa dessa? Ocupam por falta de alternativa, não por escolha. E essas ocupações pegam imóveis que estão abandonados. No caso do MST, é a mesma coisa, são latifúndios improdutivos. O Brasil é um dos países com maior concentração de terra do mundo. Pessoas que trabalham de boia fria, pessoas que não têm a sua terra e querem plantar, querem produzir. E em todos estes casos, a atuação do movimento é para pressionar o Estado a fazer o que ele deveria fazer de toda forma. E o proprietário recebe indenização na desapropriação, Sim. conforme a lei. Então, é importante esses esclarecimentos para a gente quebrar preconceitos, né? Então, esses movimentos não são terroristas. O desejo de qualificá-los como terrorista, desse, como você disse, grande estadista, acho que diria em âmbito internacional, a altura de um Churchill, Sim. Alguém... Eu compararia a Winston Churchill. Sim. Magno Malta, esse cidadão pretende fazer essa criminalização com o objetivo claro de despotencializar aqueles movimentos que têm capacidade de mobilizar. E nessa altura, na tentativa de ser ministro. Porque, como se sabe, ele foi qualificado como o elefante na sala pelo vice-presidente eleito General Mourão, e o elefante na sala Magno Malta tem que se arrumar uma ocupação para ele, né? Porque ele não foi eleito senador. Deu para ti, baixa o astral, Senador, por gentileza. Tchau. Senador, por favor. Senhor presidente, é a minha fala, encerrei. Tá bem, obrigado. Diante dessas duas ameaças concretas em cima da liberdade dos professores e da liberdade dos movimentos sociais, o que essa frente democrática já faz? Essa frente está em processo de construção, ela não existe ainda, ela é uma articulação, costuras que estão começando a ocorrer e que nós queremos desdobrar num encontro ainda esse ano, né, desses vários setores para que se expressem desde já diante das ameaças que estão colocadas. A lei antiterrorismo e escola sem partido. Se me permite, sobre a escola sem partido, dia 28 agora, há um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal. O dito projeto Escola Sem Partido, que eu melhor qualificaria como escola sem democracia, né? Escola com censura. Escola com censura. Porque não se trata aqui de uma oposição entre os que defendem uma escola sem partido e uma escola partidarizada. Escola do professor mudo, né? Esse projeto, que vem sendo já trabalhado no subterrâneo há alguns anos, no estado de Alagoas ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E foi liminarmente pelo Supremo cancelado por uma decisão monocrática do ministro Barroso. E agora vai a voto no plenário, dia 28. Do plenário ou da turma? Não estou seguro se é do plenário ou da turma. Vai de um colegiado. Tá. E dia 28 vai haver essa votação sobre o caso de Alagoas. Mas é evidente que tem uma repercussão. Claro. Porque se for considerado como uma questão de cláusula pétrea, o Congresso não tem como aprovar qualquer legislação, porque não pode alterar, nem PEC pode alterar a cláusula pétrea da Constituição. Claro. Então, se o Supremo interpretar isso como uma cláusula pétrea, que é a de liberdade de pensamento, que é a de liberdade de expressão, o projeto de escola sem partido pode ser integrado. A ministra Carmen Lúcia, que tem uma contribuição notável à consolidação dos princípios constitucionais, disse a certa altura que cala a boca já morreu, né? Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Importante que isso se aplique agora
a esse projeto, porque, veja, tem alguns casos que são gritantes, Paulo. Tem uma professora da região metropolitana de São Paulo que está sofrendo uma sindicância, porque foi gravada numa aula, isso antes do processo eleitoral, e foi acusada, numa aula de história sobre nazismo, de falar do nazismo sem mostrar o outro lado. Sei. Ela não falou do outro lado. Né? Talvez o lado das câmeras de gás. Os ciganos. Não, que outro lado? É complicado isso. Pois é, e por aí vai. Né? Começam a ter uma série de intimidações, de agressões, inclusive, às vezes, agressões físicas a professores. Sim. Motivadas por este caldo. Quer dizer, o professor está sendo criminalizado na sua atividade. Né? Isso precisa ser barrado, isso precisa acabar. Uma última questão, candidato Guilherme Boulos. O que se esperar do ministro da Justiça, Sérgio Moro? Eu quero te dizer que eu acho, da República tão esculhambada que nós temos, essa talvez tenha sido uma das maiores esculhambações do último período. O Sérgio Moro, como ministro da Justiça, veja, o problema não é ele deixar a toga e ir para a política. Outros já fizeram, isso é normal, é uma escolha do cidadão. Claro. Ele pode deixar a sua atividade judicial e ir para a política. O governador do Maranhão, Flávio Dino, era juiz, foi para a política. O Joaquim Barbosa era do Supremo e foi cogitado. Hoje é membro do PSB, filiou a um partido. Quase foi candidato a presidente da República, se é que ainda não é. Nenhum problema em relação a isso. Existem dois grandes problemas em relação a essa nomeação. O primeiro é que o Sérgio Moro, indicado como ministro, foi beneficiado como político de uma decisão sua como juiz. Sim. Porque quem impediu o Lula de ser candidato a presidente da República, ou quem criou as condições para esse impedimento com a condenação em primeira instância, foi o juiz Sérgio Moro. Numa sentença questionada internacionalmente, né? Por juristas, por várias figuras. Claro. E agora mais do que nunca. Agora sob suspeição completa. Porque, veja, o Lula liderava as pesquisas. Bolsonaro era o segundo. Sérgio Moro condena o Lula. Bolsonaro o tribunal ratifica isso na segunda instância. Lula é inviabilizado, Bolsonaro ganha a eleição, Sérgio Moro vira ministro do Bolsonaro. O jornal Times de Londres definiu isso de uma maneira claríssima. Bolsonaro nomeia ministro, juiz que encarcerou seu rival. É isso. Simples assim. Sim. Simples assim. Nada mais realista do que isso. Mais simples, Às vezes a distância permite uma visão menos turva das coisas. Agora, tem uma segunda questão. E essa, eu diria, especialmente grave, é um agravante. O general Mourão, conhecido por ser uma pessoa que não economiza palavras, né? O general Mourão disse que o Sérgio Moro foi sondado para ser ministro ainda durante a campanha eleitoral no primeiro turno. E ao fim do primeiro turno, o Sérgio Moro torna público uma delação esquisitíssima do Palocci, trechos, uma coisa sem pé nem cabeça. Totalmente soltar aquilo naquele momento. Irrelevante. E solta aquilo para intervir no processo eleitoral. Contra o Haddad. Se comprova que ele foi sondado antes para ser ministro e que depois ele atuou como juiz soltando essa delação, aí, meu caro, aí não são apenas juntar quebra-cabeça, aí é prova concreta. Claro. Não é? Você acha que o Supremo Tribunal Federal, diante desses argumentos que você enumerou em parte, vai conceder habeas corpus ao Lula? Eu acho que deveria fazê-lo, né? Mas temo que ceda a pressões não exatamente constitucionais e não o faça. O PDT já tem a intenção de lançar o Ciro candidato a presidente em 2022. E o PSOL vai lançar o Guilherme Boulos presidente em 2022? Eu acho uma cegueira enorme, num momento como esse, vir falar de eleições em 2022. Nós teremos eleições em 2022? Sob que circunstâncias, se tivermos? Espera um pouquinho, não é? Eu acho que nós temos que colocar projetos pessoais num momento como esse em segundo plano. O que está em jogo é a vida do país, o que está em jogo é a frágil democracia brasileira. Eu não estou pensando em 22, eu estou pensando em 2019. Nós precisamos enfrentar o que vai ser o início de um governo com tentações autoritárias, com risco às instituições, com risco aos movimentos sociais. Inclinações autoritárias. Claro. Inclinações, inclusive, declaradas.
explícitas. Então, eu acho que aqueles que defendem a democracia no Brasil não devem se pautar, ainda mais num momento tão grave, por agenda eleitoral e por projetos pessoais. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Gostou dessa TV Afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo é a melhor parte. De graça.